Deus que dá estratégia. Lembrei-me agora da palavra de Deus. O Deus que dá estratégia. Eu lembro que num período difícil, conforme cita a palavra de Deus, Israel estava em desvantagem com relação aos seus inimigos. E de repente foi achado um homem chamado Gideão. Gideão estava escondendo o trigo no lagar. Um lugar não tradicional de guardar trigo. Mas Deus deu a ele a estratégia. Tudo que Israel fazia naqueles dias, o inimigo vinha, se apossava, tomava, e eles ficavam com o sabor amargo da derrota. No entanto, Deus coloca no coração de um homem chamado Gideão, para que esse escondesse o trigo em um local não convencional. Eu estou afirmando com essa palavra que Deus, ele dá estratégia. Talvez a maneira que você tem feito não é a maneira que Deus quer te abençoar. Talvez a maneira que você tem agido, guardado, não é a maneira que é para você ter guardado. No entanto, o anjo de Deus se aproxima e disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Ele olha para o anjo e diz: mas como que eu sou valoroso? Quer dizer, ele estava escondendo o trigo. O anjo de Deus fala com ele. Muitas vezes Deus fala e alguém tapa os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, brada, e alguém talvez não consiga entender e discernir a voz de Deus. Deus está dizendo: vai nessa força. E a pessoa diz: ah, mas eu sou pequeno, sou fraco. E Deus está dizendo: vai, você vai livrar. O livramento vem em tua mão. Não vai ser por tua mão. E a pessoa se acha pequeno. Bom, pelo menos uma coisa é boa quando nós nos achamos pequenos nas mãos de Deus. Há uma possibilidade real de que o eterno nosso Deus nos tome em suas mãos e nos use como instrumento de poder quando nós nos colocamos como pequenos nas mãos dele. Diferentemente de quando alguém incha o coração e se auto-engrandece, não deixando lugar para Deus e nem para que seja instrumento dele. E ele diz para o anjo do Senhor: mas se Deus é comigo, eu peço que não se irrite, mas que me dê uma prova. E ele fez a prova no secreto com Deus. E ele coloca uma estopa. O sinal era para que amanhecesse molhado ao redor e a estopa totalmente seca. E assim foi. No outro dia ele fez o inverso. Amanheceu tudo seco e apenas a estopa molhada. E ele teve a certeza que Deus era com ele. Veja, muitas vezes temos que fazer prova com Deus, né? Prova com Deus. Mas não podemos fazer aquelas provas loucas, sem fundamento, tal qual foi a prova de Jefté, que quando estava em batalha, em grande aflição, ele disse: o primeiro da minha casa que sai ao meu encontro, quando eu retornar, oferecerei de libação e sacrifício para Deus. Ele volta vitorioso da batalha, Deus honrou, a sua filha vem ao encontro, e ele teve que sacrificar a sua filha, porque havia feito uma promessa para Deus. Então tem que ter cuidado com voto, com prova que se faz com Deus, não é? Voto, prova. Entretanto, Gideão
foi de fato escolhido por Deus. E ele reúne o povo para a batalha, ele congrega o povo para a batalha. O nosso Deus é Deus de guerra. Deus não tem prazer naqueles que não se esforçam para vencer. Deus não tem prazer em dar vitória àqueles que se acovardam. Homem de Deus tem que ser valente, mulher de Deus tem que ser valente. O nosso Deus é o Deus de guerra. O general dos exércitos, Senhor dos senhores é o seu nome. Bendito seja Ele. A palavra diz que o acampamento inimigo já estava pronto, disposto à batalha. E ouviu-se o alarido de guerra. E ele começa a congregar o povo. E Deus coloca no coração dele, faça a seleção. Faça a seleção. Para fazer parte das coisas de Deus, tem que passar pela seleção, hein? Tem um tempo de Deus, tem os critérios de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Só passa quem é selecionado. Só passa quem é aprovado na seleção. E a palavra vem nos dizer que ele dá o brado, ele sobe num local bem mais elevado e ele diz, conforme o que Deus tinha colocado no seu coração, uma palavra que espantou aqueles que ouviram. Quando na verdade está precisando de gente para pelejar, Deus coloca no coração dele uma estratégia diferente da comum. E ele diz, os covardes e os medrosos que voltem. Quem é covarde e medroso que volte. Pode se voltar, pode voltar. Deus tem os seus critérios. E a palavra de Deus nos diz que da primeira leva uma grande soma de homens voltaram. Voltaram para os seus afazeres, voltaram para as suas vidas, voltaram para os seus lugares. E saíram correndo. Se acovardaram, viraram as costas e foram embora. No entanto, a palavra de Deus vem nos dizer que depois do segundo brado, quem é covarde e medroso que retorne, que volte. A palavra de Deus vem nos dizer que apenas 300 homens foram escolhidos e selecionados a dedos, a elite da elite. Nada mais e nada menos do que os escolhidos, que foram aprovados. E a prova que ele fez com Deus foi a seguinte: aqueles que tomarem da água, levando as mãos na água e lambendo como fosse um cachorro, separa a parte. Aquele que pegar a água com as mãos e levar na boca, separa. Aqueles que deitarem-se, inclinarem-se com a cabeça dentro da água, separem a parte. E a palavra diz que ele separou desses que lamberam a água com as mãos e aqueles que ajoelharam-se para beber, 300 homens selecionados a dedos. Bendito seja o Eterno, o nosso Deus. E então